Olá pessoal, boa tarde a todos, namastê, muita luz. Estamos felizes por estarmos todos juntos aqui nesta palestra online ao vivo. E o tema que nós vamos abordar hoje é sobre a chegada da grande transição planetária, a proximidade de uma transição, de uma mudança planetária, né? Mais intensa. É óbvio que os meus alunos insistiram muito, né? Primeiramente, bem-vindo ao fim do mundo, né? Hoje é o dia do fim do mundo, né? Insistiram muito que eu comentasse sobre o alinhamento planetário, né? Do dia de hoje, especificamente, né? Então, eu vou fazer isso com vocês agora, para a gente tentar, a partir daí a gente vai discutindo e conversando uma série de coisas. E nós vamos adentrar ao nosso tema, porque muita gente está curioso, eu que sou astrônomo, né, astrofísico, é a minha área de atuação, e tem uma série de coisas que eu quero colocar para vocês aqui, né, para que vocês raciocinem, para que vocês mentalizem, tá, e compreendam o significado do posicionamento dos astros do céu. Tá? Então, eu vou me levantar, Pablo, gatinhos meus me dão licença, né, eu vou para a lousa, né. Então, primeiramente, eu vou pedir para o Pablo, lá no computador, colocar para vocês o mapa celeste, né, do alinhamento de hoje. Que, na verdade, não é um alinhamento. Eu já vou explicar para vocês como é que funciona isso a coisa. Tá no ar? Então, veja bem, pessoal. Nós temos aqui, né, a constelação, numa posição aqui, numa certa região do céu, a chamada constelação do Leão. Vai. Ok? Então, aqui, Leão. E nós temos um pouco mais para cá do céu, a constelação de Virgem, né? Então, Virgem. E um pouco mais para cá, depois de Virgem, o que vem na astrologia mesmo, pessoal? Não, eu sei que não tem, mas o que vem? O que viria? Vocês não sabem, pô? Libra, né? É a constelação de Libra, porque é o signo do zodíaco, tá? É onde os astros vão andar. Então, eu vou fazer uma divisão aqui só para vocês não ficarem perdidos, né? Aqui é uma linha da eclíptica, onde o Sol anda e os planetas andam também. Eu vou fazer essa linha pontilhada aqui, que a gente chama de linha da eclíptica solar, que é onde o Sol anda, e os planetas também andam nesta linha. Tá? Pablo, fala para mim aí, você que está vendo o mapa, porque eu não estou vendo o mapa direito, fala para mim, mais ou menos aqui, onde que astros estão em Leão. Vênus aqui o primeiro, vamos colocar mais ou menos aqui, Vênus. Então, o planeta Vênus está aqui no céu, ó. Mais para cá, quem que veio depois? Mercúrio, ó, Mercúrio, depois, ainda em Leão, ainda em cima do Leão aí, tá? Isso, Marte, o Sol está no comecinho de Virgem aqui, não tá? Ó, presta atenção, isso é muito importante, pessoal. O Sol, ó, está no comecinho de Virgem. Quase no final de Virgem tem Júpiter. Aqui? Do outro lado já? Não começou o livro ainda. Deixa eu fazer um negócio então aqui. Deixa eu mudar Júpiter de posição. Espera aí. Senão, para a gente conversar. Então, vou botar Júpiter aqui. Depois a Lua um pouquinho mais aqui. Ok? Lua. Então, muito bem. Vocês se lembram que no calendário de vocês, o signo de vocês é quem nascer do dia 21/7 até o dia 21/08, que signo que tem que ser? Leão. Isso, Leão. Ok? Se o cara nascer do dia 21/08 até 21/09, que signo que ele tem que ser?
Virgem, muito bom, muito bom. Ok? No entanto, se ele nascer do dia 21 do 09 a 21 do 10, ele tem que ser o quê? Libra, muito bem. E quem é que marca? É a definição do seu signo. Quem é que marca? É a posição do Sol no seu nascimento. Então preste bem atenção no que Titio Lalá vai falar para vocês. Isso aqui é um mapa real do céu. Os caras fotografaram hoje, é um mapa da carta celeste. Vocês vão ver uma coisa interessante aqui. Ó, hoje não é dia 23? Se é dia 23, onde o Sol tinha que estar? Aonde ele tinha que estar? Para o cara que nasceu nesse período aqui, o Sol tinha que estar, em um mês, ele tinha que estar andando dentro de Libra. Ele teria que estar aqui, ó, já no segundo grau, né, de Libra. O Sol teria que estar aqui. Mas por que o Sol não está aí? Como é que os astrólogos explicam isso? Como é que os astrólogos explicam isso? Vocês estão meditando, né? Porque se é o Sol que marca a posição do Sol em cima do signo, na época que você nasce, no período do seu nascimento, então quem nascer entre 21, né? 21 do 9 a 21 do 10, né? Tinha que ser virgem. Porque o Sol está aqui. Ó, o Sol está começando, o movimento é assim, tá? Ó, eles andam para cá. O Sol vai andando assim. As constelações são fixas no céu. Os planetas, mas o Sol e a Lua, todos eles se movimentam em relação às estrelas de fundo. Ok? Ok? Muito bem. Aí vocês vão falar para eles, olha, hoje é um alinhamento desses planetas, é uma coisa fantástica, né? Então você está pegando todos esses elementos aqui, ó, e dizendo que eles estão numa linha. Estão alinhados. Mas esse alinhamento é um alinhamento no céu. Na verdade, eles estão em posições próximas. E 30 graus de diferença, por exemplo, entre uma constelação e outra, no céu, isso abre um ângulo fantástico. Eu vou mostrar num outro perfil para vocês como é que isso funcionaria. Tá? Eu não vou apagar aqui, vou tentar fazer aqui no cantinho. Né? Se for tendo pergunta, vai responder, viu, Pablão? Tá? Então significa mais ou menos assim. Eu vou tentar colocar aqui para vocês, ó, eu vou olhar o céu para lá. Tá? Então eu vou colocar o Sol aqui, né? Para vocês entenderem como é que está a coisa no céu, em 3D, se você fosse ver em 3D agora. Se você fosse olhar de fora do sistema solar. Tá? Então, em relação às estrelas de fundo, eu estou na Terra, eu estou olhando da Terra, eu estou olhando. Então, isso aqui é dia para mim. Eu olho para cá, eu estou olhando dia. Eu não vejo essa constelação no céu, porque o Sol está em cima dela. Ela está brilhando aqui. Certo? Por isso que esses planetas vão ser vistos basicamente no entardecer e no amanhecer. Né? Eles não vão aparecer meia-noite no céu alinhado. Você vai ver eles só de tardezinha ou ao amanhecer no céu. Né? Por exemplo, Vênus. Esses 3 planetas vão aparecer no entardecer. Esses aqui, ó, que estão do lado de cá, no amanhecer. Né? Então você tem que sacar a hora que você vai ver. Esses aqui não são visíveis a olho nu. A Lua também está bem de dia no céu. Né? Então, na verdade, a coisa funciona assim, ó. A Terra, se a Terra está aqui, ó, planeta Terra, eu estou aqui, eu vou olhar para o Sol, presta bem atenção. Ó, o Sol está aqui. Eu vou olhar ao lado do Sol, ou eu vou ter Marte. Marte vai estar mais ou menos aqui, ó. Ok? Eu estou transferindo para você. Mercúrio. Mercúrio tanto pode estar desse lado aqui, como desse lado do Sol. Vamos supor que Mercúrio esteja aqui.
Eu estou olhando, mas não, é só que o meu mapa aqui está meio ruim, né? Porque eu vou afastar ele um pouco mais para cá. Marte aqui, assim, ó. E Mercúrio eu vou colocar mais ou menos aqui, assim. Que Mercúrio é bem perto do Sol. Vou dizer que Mercúrio está aqui. Tá? E Vênus, tá? Vênus pode estar aqui, assim, ó. Eu coloquei lá, Vênus pode estar aqui, assim, ó. Aqui também, ó. Deixa eu chamar a Vênus aqui, só para a gente entender. Aí do outro lado, do lado de cá, vem Júpiter. Júpiter é um planeta que está lá na puta que pariu, né? Bem longe. Né? E a Lua, né? A Lua está bem pertinho da Terra. A Terra está aqui, a Lua está aqui, ó. Vocês estão entendendo como é que está a configuração para quem olha de fora? Hã? Não tem alinhamento nenhum aí. Você está entendendo? Por exemplo, e outra, né? Esses 3 planetas estão aqui. Então a conjunção de forças gravitacionais, elas não têm alinhamento, não estão alinhadas. Alinhamento mesmo, para valer, teria que acontecer assim, ó. Deixa eu explicar para vocês. Ó, vou apagar aqui. Alinhamento teria que ser assim, para ser legal mesmo. Teria que ter o Sol e todos os planetas alinhados em relação ao Sol. Quando eles estiverem assim, desse jeito, o que vai acontecer? Eu vou olhar na noite, está todo mundo enfiado no mesmo lugar. Todos os planetas vão estar juntinhos na mesma constelação. Todos na mesma constelação. Certo? Esse fenômeno é raríssimo. Ele vai acontecer a cada 1 milhão de anos. Dá para fazer uma conta matemática e saber quando que os planetas se alinham todos de uma vez, de um lado só do Sol. Ok? Que é uma pista de corrida circular. Imagina uma pista de corrida circular onde vai dar partida. Todo mundo parte do mesmo lugar. Pá, aí um anda mais rápido que o outro. Aí você vai fazer a pergunta, quanto tempo, novamente, todos esses 9 astros irão se alinhar novamente na linha de partida, por exemplo. Ou que lugar que eles vão se alinhar. Às vezes não é na linha de partida. Então tem todo um processo matemático para você calcular isso. É uma coisa rara, é um fenômeno extremamente raro. Assim, nós teríamos uma conjunção de forças gravitacionais muito poderosas. Porque toda a força está concentrada numa linha. Mas quando os planetas estão distribuídos como aqui teve um alinhamento astrológico, no céu astronômico, assim, sabe? De vários planetas um perto do outro, próximos da mesma constelação. Mas em termos de espaço, eles estão distantes um em relação ao outro. Eles são órbitas muito distantes. Júpiter está lá não sei aonde, as influências deles, assim, vamos supor, em termos de forças gravitacionais, são pequenas para eles serem o causador de terremoto, causador de maremoto, causador de tsunami, mudança climática na Terra, alteração na estrutura do Sol. Astrônomos mesmo e astrofísicos não veem esse tipo de configuração como algo que seria o causador direto e a formação de binômios de força. Tá ok, pessoal? Pablo, se o pessoal tiver pergunta, vamos perguntar. Vamos conversar para esclarecer bem esse dado para as pessoas de hoje. Boa tarde a todos. Professora Luciana, ela pergunta então, alinhamento seria o que a astrologia chama de conjunção? Mais ou menos. A palavra conjunção significa estar em conjunto, né? Por exemplo, se eu tenho a Lua muito próxima de Júpiter no céu, está em conjunção. Mas existem vários tipos de conjunção. Tem uma que a gente chama de oposição, né? Eu vou mostrar aqui, ó. Então existe um lance assim, você tem o Sol aqui, vamos supor, a Terra está aqui, né? Você tem que entender que a sua noite é aqui, é esse lado para cá, e o seu dia é para lá. Você pode ter um astro, né? Você pode ter a Terra. Quando um planeta passa exatamente aqui, ó, Vênus passa aqui, ele está em alinhamento, em conjunção, que a gente chama interna, com o Sol. Mas Vênus pode estar do outro lado do Sol. Quando ele está do outro lado, é uma conjunção externa. Né? Uma conjunção externa. Tá ok? Tá dando para perceber aqui? Né? Então,
tem uma interna e tem uma externa. A gente chama de conjunção ou oposição. Aqui ele está em oposição. Ok? Tá? A palavra própria conjunção significa estar em conjunto, estar tudo junto. Ó, se você botar Mercúrio aqui também, ó, mais ou menos aqui, ó, essa a gente chama de uma conjunção. Ok? Isso, quando ele é visto desse jeito na carta celeste, eles vão aparecer tudo mais ou menos próximos. Né? Pode? Professor, em Apocalipse 12, é dito então que uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Né? Seria mais ou menos um alinhamento. A Débora, ela pergunta, a Débora e o Carlos também, né? Por que esse sinal está em Apocalipse 12 então? Tem algum significado? Cara, é complicado você tentar entender o Apocalipse, um livro escrito há 2000 anos atrás, e fazer a seguinte pergunta: será que esses caras entendiam de astrologia? Será que o cara que sentou, João Evangelista, era um cara que entendia de astrologia? Ele era um astrônomo? Você está entendendo? Inclusive para criar concepções numa linguagem astrológica. O que ele estava querendo dizer com isso? Quando eu leio o Apocalipse é uma confusão danada, cara. Ninguém consegue entender o que os caras queriam dizer. Por quê? Em primeiro lugar, imagine você tirar do corpo um cara de 2000 anos atrás e levar ele para uma cidade astral, que é o caso do João Evangelista. Lá ele se depara com uma tecnologia, com uma visão que ele nunca tinha visto. O cara estava morando há 2000 anos atrás, não tinha ciência, não tinha nada. Né? O transporte mais avançado era camelo, né? Cavalo, aquela coisa toda, certo? Então, quando o indivíduo é levado para uma coisa, ele vê um universo, uma realidade, que ele não consegue transportar isso para o seu universo mental, seu universo psicológico. E ele não tem palavras para descrever no seu vocabulário os termos e os nomes dados àqueles instrumentos, aquelas máquinas, aquelas coisas todas. Então, isso se complica muito. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, que se escreve termos na antiga astrologia e hoje nós estamos tentando procurar exatamente, né? Você está entendendo? Essa questão. Ok? Então, a Virgem é a mulher, o leão, certo? A estrela Régulus, todas as grandes... Mas alinhamento com estrela estão a milhares de anos-luz de distância, elas não têm influências diretas no sentido gravitacional ou estrutural em nossas vidas. Tá? Professor, então, mais ou menos seria então a ideia de que, de acordo com o nosso ângulo de visão daqui, um alinhamento, ele poderia ser para nós um alinhamento, mas astronomicamente... Astronomicamente não é um alinhamento. Astronomicamente ele não significa nada. No caso, nós estamos tendo uma visão em 2D. Isso. Astrologicamente, eu já quero dizer uma coisa assim, astronomicamente não significa nada. Astrologicamente, o cara vai falar, não, mas porque... Bicho, a astrologia está errando completamente o cálculo da posição dos astros. Se você pegar um mapa astrológico, o Sol não vai estar em Virgem. O Sol vai estar aqui, em Libra. Eu estou falando a verdade para você. Se um cara montar um mapa astrológico para você, ele vai desenhar tudo defasado 30 graus. Tudo defasado. Essa aqui é a posição real dos astros no céu. Por isso eu fiz a pergunta para você. Por que o Sol está no começo de Virgem se nós estamos em 23 de setembro? Nós teríamos que estar em Libra. O Sol tem que estar em Libra para marcar o nascimento. E você ser do signo de Libra. Então a astrologia para mim, acabou para mim de astrologia. Depois desse erro grave que eles não corrigiram. Eu não consigo interpretar a astrologia olhando a posição de todos os planetas, do Sol e tudo errado no céu em relação à realidade. Essa é a realidade. Tira um mapa astrológico agora, faz de conta que você nasceu hoje. Tira o mapa astrológico do céu e vai ver que a posição dos astros do Sol está toda errada em relação... E os planetas vão estar tudo fora dessa posição aí, em relação ao Sol. Eu não consigo fazer uma análise astrológica em cima de algo errado. De uma posição errada no céu. Né? Eu sou um cientista que eu quero fazer uma ponte entre ciência e espiritualidade. Certo? A ciência, ela me dá uma visão real das coisas. E muitos esotéricos e místicos, eles criam uma mística que não tem uma base lógica fundamental, não tem uma base científica. Então, nós precisamos construir uma espiritualidade científica,
Que é o que acontece no plano astral, que acontece com os extraterrestres. Os extraterrestres, eles dominam tecnologias avançadas, transportes interestelares, ou seja, a espiritualidade e a visão do universo deles é extremamente associada à ciência. É que a nossa ciência, que é uma ciência das trevas, ela não descobriu o óbvio ainda. Ela não descobriu vida após a morte, ela não descobriu todo um salto, que é o que a gente vai discutir hoje. Né? Essa é a entrada da Era da Luz. A Era da Luz é todos os elementos da ciência estar convergindo para a espiritualidade. Professor, cientificamente falando, então, vamos imaginar que em algum momento os astrônomos estivessem acertando em relação à posição dos astros. Até o Ivar Ortegal, ele pergunta se os astros, eles energeticamente podem nos influenciar. Então é o seguinte, ó, os astrônomos e físicos e astrofísicos, eles só entendem forças gravitacionais. Ok? Tá? E o único astro que exerce uma força gravitacional poderosa na Terra é a Lua. Por quê? Porque a Lua está muito perto da Terra. E o fato de ela estar muito perto da Terra, ela exerce uma força considerável, provocando as marés, certo? Provocando o ciclo menstrual na mulher, corrigindo isso, sabe? Então, existe uma influência biológica, em ciclos biológicos, pela influência da Lua. Agora, como é que eu vou marcar uma influência de Vênus, por exemplo, uma influência de Mercúrio? Mercúrio é muito pequeno. E às vezes Mercúrio está do outro lado do Sol. A sua ação energética ou vibracional, gravitacional é zero, as pessoas não levam em conta. Né? Porque se você fazer o seguinte, ó, se você pegar a influência de todos os planetas do sistema solar, somar a influência gravitacional que ele dá na Terra, é menor que a Lua. Bem menor que a Lua. Devido às distâncias muito grandes. Porque a força gravitacional decai com o quadrado da distância. Então, quanto mais distante, a força vai caindo, ela vai caindo exponencialmente, né, em termos de poder de força. Então, a Lua, sozinha, ela exerce mais força do que todos os planetas juntos, e não depende da posição que eles estejam. Porque o planeta, cada hora, está numa posição diferente, as forças estão mudando constantemente. O vetor força resultante na Terra altera-se a todo segundo. Porque os astros estão em movimento e essas forças estão variáveis o tempo todo. Ok? Por exemplo, a Lua, ela tem muito mais influência para causar terremoto na Terra, para causar maré gravitacional, o que a gente chama no núcleo da Terra, no magma da Terra, do que planetas distantes como Júpiter, né? Você está entendendo? O Sol tem uma influência forte, mas o Sol está constantemente virado para nós aqui, certo? Ele está todo dia na nossa cara, a influência dele é constante praticamente, a não ser quando tem manchas solares, radiação, vento solar, impulso solar. Então, para o físico, a única coisa que importa é a energia gravitacional, a força gravitacional, ok? Tudo bem. Agora, vamos sair disso e vamos para o esotérico. Laércio, existe algum tipo de influência energética, vibratória, que a ciência não conhece, emanada dos astros, que poderia realmente influenciar profundamente a personalidade e a energia das pessoas? Essa é a grande interrogação. Ok? E se existe, como é realmente essas influências? Será que a astrologia sabe corretamente como são essas influências? Ó, eu não concordo nem a pau. Porque o conhecimento da astrologia ele é muito primitivo, ele é muito intuitivo, muito imediativo. Os caras começam a achar um monte de coisa. Eles não têm certeza das coisas. Ah, porque Marte é o deus da guerra, porque eu não sei o que tem, porque a influência é tal, a influência é tal. Você está entendendo? Isso é muito empírico. É empírico, isso é empirismo, não é uma ciência real. Porque não é medível, você não consegue medir a intensidade dessa energia, que tipo de influência. Não é um estudo que você faz a longo prazo, para entender realmente o que está acontecendo. Então, eu não considero a astrologia como uma ciência, ela não é uma ciência. Uma força, por exemplo, empírica, nós poderíamos falar em relação à gestação, professor? Da Lua, mudança da Lua com o nascimento de crianças, alguma coisa nesse sentido, ou também não? Também não, sabe? Porque a gente não definiu que forças são essas, que energias são essas, que influências são essas. Então é muito místico. Entendeu? Então as pessoas tabelaram as influências, sabe? A Lua tem tal influência, ficou tabelado.
Marte tem tal influência. Então, de acordo com as conjunções lá, o programa do computador já dá. Hoje o cara não faz mais nada a não ser imprimir no computador e o computador dá as influências. Saca? É um negócio assim muito mecânico pro meu gosto. Você está entendendo? Eu sou muito cético nessas coisas. Eu sou um cientista. Além de eu ser um espiritualista, ser um médium, essa coisa toda, eu ainda não perdi o meu raciocínio científico. Eu não perdi meu pé no chão. Uma das coisas que eu aprendi com os ETs, com os mestres espirituais, é não viajar na maionese e ter meu pé no chão. Bem firme, sólido. Você está entendendo? Os astrólogos não conseguem me influenciar. Eu não entendo por que as pessoas estavam dizendo que hoje é o fim do mundo. Hoje eles dizem, por que tal alinhamento? Isso aqui já aconteceu ano passado, muito parecido. Quando a Terra deu a volta de novo no Sol, esses astros, essas configurações estavam... Por quê? Júpiter anda muito devagar no céu. Certo? Os planetas que estão distantes andam devagar. Claro, os mais internos são mais rápidos. Mas uma configuração mais ou menos parecida estava assim no céu também. No ano passado. Então, e ninguém percebeu, ninguém discutiu isso. Você vê, as pessoas, cada dia, elas inventam o fim do mundo, né? Elas inventam, agora foi 23 de setembro, agora chegamos 23 de setembro, cadê o fim do mundo? Cadê? Tá, sabe? Inclusive, essa é uma pergunta do José Luiz Ramos. Ele pergunta assim, então, toda essa história do dia 23/9 é idêntico à data de dezembro de 2012? Exatamente. Ou seja, pura invenção, sem nenhuma base científica? É idêntico à história de 2012. Olha, eu não falei... as pessoas me fizeram essa pergunta para mim há uns 2 meses atrás. Eu, ao vivo, numa palestra ao vivo, falei, não vai acontecer nada. Não vai acontecer o fim do mundo. Porque não é uma configuração catastrófica, destruidora. Você está entendendo? Não tem motivo para isso. Ah, mas e os terremotos? Porra, terremoto dá todo o tempo. Terremoto dá fora de alinhamento. Ninguém sabe quando vai dar terremoto. Furacão tem temporada de furacão. Tem temporada. Todo ano nos Estados Unidos, os caras sabem quando vai começar os furacões. Agora, o furacão está muito intenso. Está muito intenso. Pode ser o HAARP? Pode ser o HAARP. Os caras começam a alimentar o furacão. Certo? Como é que ele alimenta o furacão? Aquecendo as altas camadas atmosféricas para forçar maior fluxo de água. Os caras podem estar mexendo com isso. Pode estar mesmo. Sabe? Uma influência HAARP, sim. Isso é verdade. Isso é uma influência do próprio homem, aumentando o poder de destruição de um evento climático. Mas não seria uma influência astronômica? Não seria uma influência astronômica direta. Tá? Então, é aquela velha história. O carnaval que fizeram com 22/12/2012, nossa, me deixaram nervoso. Lá em São Tomé foi um monte de gente no meu astro, tudo esperando. Amanheceu o dia, falei, aconteceu alguma coisa, mudou a vibração, mudou a energia. Ninguém sentiu nada, cara. Ninguém percebeu absolutamente nada. Porque essas coisas são muito ficção do mundo esotérico. Certo? As pessoas têm uma ficção assim muito vazia. Elas não estão sentadas em pontos concretos e sólidos. Os espíritos não vêm falar isso, cara. Você acha que eu não estou em conversa com os ETs, com os meus guias espirituais? Sabe, você acha que eles falam, amanhã o negócio é amanhã, fala para todo mundo, avisa que amanhã é o fim. Eles não vão falar isso para mim. Eles sabem que eu sou questionador. Você está entendendo? Tá? Agora, a história da Coreia do Norte é perigosa. Isso depois a gente conversa. Tá? Tem mais aspectos aí em relação a isso, Pablo? Não tem mais? Então, vocês estão esclarecidos em relação a essa ideia do alinhamento? Que não é um alinhamento, é apenas uma conjunção de astros numa mesma região do céu, em relação à visão da Terra. Mas se você sair fora e olhar o sistema solar de um outro ângulo, as coisas estão muito diferentes. Só mais uma pergunta da Débora, professor, em relação a outro boato, a um planeta X ou Nibiru. A relação dele com esse dia 23 de dezembro. Esse astro estaria chegando perto da Terra, interferindo magneticamente? Então, essa é uma outra bobagem que todo mundo fala. Essa é uma outra bobagem que todo mundo fala. Cadê o Nibiru do céu? Cadê ele sendo fotografado, sendo visto? Um astro do tamanho de Nibiru, como as pessoas aventam, que seria do tamanho de Júpiter, maior que Júpiter, ninguém consegue esconder esse astro. Certo? E outra, para ter uma influência, ele tem que estar um pouco mais perto de Júpiter da Terra. Um planeta do tamanho de Júpiter, mais perto de Júpiter, estaria explodindo no céu de luz. Ninguém consegue esconder essa merda. Aí vem falar para mim que os caras tiram fotografia de Nibiru, amanhã a influência magnética. Cadê ele para dar influência magnética? Vocês não entendem de astronomia.
Os astros andam muito devagar no céu. Certo? Júpiter, na velocidade que ele está em órbita do Sol, bicho, ele demora meses, ele vai demorar uns 5, 6 meses para sair de Virgem. Ele vai estar sempre no céu, paradão lá. Se Nibiru entrasse, Nibiru ia ficar uns 3, 4 meses brilhando uma constelação também. Não dá para esconder. Sabe? Ele não existe, ele é uma ficção. Eu já falei isso em umas palestras. Tinha uma palestra pública minha sobre Nibiru. Eu falei da possibilidade. Eu construí uma possibilidade e as pessoas estão interpretando errado aquela minha palestra, que eu fiz há muitos anos atrás. Aquela lá foi um desafio de amigos astrônomos, né? Que eu falei que eu podia projetar um astro que eles não iriam ver tão cedo. Mas chega uma hora que não tem como esconder. Se ele tivesse uma influência atual, agora, firme, pô, qualquer astrônomo amador estaria vendo ele no céu. Não se consegue esconder um planeta gigante no céu de todo mundo. A NASA não tem essa capacidade de fazer isso. Qualquer planeta que tivesse dentro da órbita de Júpiter poderia ser sugado por ele antes de chegar na Terra, né, professor? Não, também não. Não? Claro que não, depende de onde passar. Depende da distância. Ele precisaria estar dentro de Júpiter? Não, na órbita dele? Não. Você vê quantos cometas não descem? É tudo uma questão de jogo. Júpiter, ele demora para dar uma volta em torno do Sol. Ele demora mais eu não lembro agora o ano de Júpiter. O ano de Júpiter demora 40, 50 anos para dar uma volta todo o Sol. Vamos pensar assim. Certo? Se ele estiver aqui, ele está muito devagar. Se o astro vier desse lado aqui, né, do Sol, não vai influenciar nada. O Júpiter está lá. Agora, o Júpiter é um sugador de cometas, isso é. Um sugador de... Todo mundo que vem passar perto de Júpiter, ele vai ser atraído gravitacionalmente, vai cair em Júpiter, porque ele é muito poderoso gravitacionalmente. Mas tem que passar perto, né? Perto a ponto de você. Inclusive, a gente usa Júpiter como estilingue, né, para as nossas sondas espaciais. Você sabe que a gente faz isso? É? Por exemplo, Júpiter tem uma força gravitacional muito... Eu lanço uma sonda, a minha sonda tem uma velocidade baixa, eu não consigo dar uma força... Aí quando eu começo a proceder, eu coloco a sonda bem na linha de Júpiter, não direto. Se eu colocar direto, ele cai, daí não tem... Eu saí de lá. Estou aí de novo? É? Caiu a conexão? Ai, meu Deus do céu. Uhum. Ei, pessoal, tá aí? Tá todo mundo? Tá saindo no YouTube lá também? Tá? Então, beleza. Desculpe aí, o gato pisou no teclado. O gato pisou no teclado, aqui deu um tchuc na transmissão aí. Tá? Então, veja bem, vamos discutir então a ideia de Nibiru rapidamente com vocês, porque eu sei que é a dúvida de todos vocês, tá? Então, eu vou passar aí a falar sobre isso agora, antes da gente entrar nessa discussão mais esotérica, mais espiritual, vamos assim dizer, ligado ao que nós chamamos de transição planetária. Ok? Esses gatos é fogo. Então vamos imaginar o Sol aqui, ó. Ó, o Sol está aqui. No centro do sistema solar. Vocês sabem que todos os planetas se estabilizam girando no mesmo plano da eclíptica solar. Depois de milhões de anos, todos os planetas no estado de mínima energia tendem a ficar praticamente no mesmo plano, com pequenas variações de inclinação. Ok? Então, na verdade, todos os planetas a gente pode colocá-los no mesmo plano que a gente chama de plano da eclíptica solar. É um plano, uma linha, tá? Que é a estabilização do sistema solar. Os planetas vão girar, né? Isso é uma visão lateral. Ó, de uma visão lateral, todos os planetas estão ou de um lado ou do outro do Sol, mas estariam na sua posição orbital. Ok? Se eu fizer uma posição elevada agora, isso aqui é lateral, eu faço a planta agora. Se eu fizer a planta disso aqui, vocês vão ver que os astros vão ter órbitas, né, circulares
Na verdade, são elípticas, tá? A gente fala assim. Só que às vezes a elipse, a excentricidade dela é muito pequena, e cada planeta tem uma excentricidade diferente também, mas eles girariam assim ao redor do Sol. Mas na verdade tudo no mesmo plano. Ok? Muito bem, muito bem. Aonde vem a tradição de Nibiros? Então Nibiros significa aquele que atravessa, né? Mas não diz atravessa o que, é o que a tradição suméria, babilônia, segundo Zecaria Sitchin. Alright? Ele é o único que vai falar essas coisas. Arqueólogo, tradutor das tábuas. Tá? Então, as pessoas, os espíritas chamam de astro X. Outros chamam de hercólogos. Tem um autor brasileiro aí que vendeu um livrinho no mundo inteiro, um livrinho pequenininho, fininho, chamado Hercólogos, o planeta vermelho se aproxima. Mas só que esse cara publicou esse livro na década de 5,70, 5,60 para 70. Até hoje ainda estamos esperando o astro X, o Hercólogo dele chegar, não chegou. Você está entendendo? Tá? Mas publicou o livro em 300 mil línguas no planeta. É verdade, você não tem noção. Né? Você lê o livro, para um astrônomo que não tem informação nenhuma. Ele fala de projeção astral, ele fala duas partes onde ele fala sobre hercólogos. Entendeu? E não fala absolutamente nada que os outros espíritas já disseram. Tá? Então, veja bem. A pergunta crucial que vocês devem fazer, será que isso é real? Ou é mais uma ficção esotérica? Da cabeça de algum médium, de algum sensitivo, que não tem uma confirmação real e teórica. E agora? Essa é a pergunta que vocês devem fazer. E não ficar criando na internet uma coisa de teoria da conspiração, porque a NASA está escondendo, porque a NASA sabe, Olha, aquela Laércio, fotografaram Nibiros perto do Sol. Os russos, olha, lá no Rio de Janeiro, minha amiga tirou uma foto, 2 sóis no céu. Cara, eu estou com o saco cheio disso. Vocês têm que, de uma vez por todas, estudarem astronomia. Todo esotérico e todo ufólogo tinha que ser expert em astronomia. Pegar um telescópio, olhar para o céu, saber ver, saber reconhecer as estrelas, as constelações, saber conhecer os movimentos celestes, entenderem disso antes de falar um monte de bobagem na internet. Você está entendendo? Então vamos supor que um planeta entra. Segundo a tradição, esse planeta já estaria no sistema solar há muito tempo, segundo o Nibiru, né? Ele teria um período orbital de 3.000 e tantos anos, 3.600 anos. Segundo o que eu já vi aí nas tradições do próprio... Com 3.600 anos, esse astro teria que estar preso. Ou ele podia ter uma órbita um pouco inclinada em relação à eclíptica, por isso que ele atravessaria o plano da eclíptica. Por isso que seria o astro que atravessa. Até isso levei em consideração nas minhas teses. Vamos supor que era um astro, então, que estava numa inclinação, tá? Tinha uma órbita inclinada, mas, para ele não ser detectável pelos astrônomos modernos, esse astro teria que ir embora lá do cinturão de Kuiper, lá de além de Plutão, lá na puta que pariu. Você está entendendo? Você sabe quanto tempo Plutão demora para fazer uma órbita em torno do Sol? Plutão demora 250 anos para completar uma órbita. Para um astro demorar 3.600 anos para completar uma órbita, a órbita dele tem que ser muito grande. Ele tem que ser muito grande. Então essa órbita, ela iria embora para além de Plutão, lá na puta que pariu, que descia, ia muito longe. Para ele demorar 3.600 anos, segundo a lei de Titus Bode, né, que a gente sabe, quem estuda astronomia sabe que tem uma lei de relação entre a distância de um astro do Sol e seu período orbital. Tá? Que é exatamente o que depois
O cara vai escrever T ao quadrado sobre R ao cubo é igual a uma constante. Quem conhece essa lei aqui? Meus alunos, vocês conhecem essa lei? Que vai dizer exatamente a distância que um astro se encontra, né, do Sol, e em relação ao período, que é o tempo orbital, o período orbital que ele demora para... Tá? É uma constante, e essa constante só depende do Sol, da massa do Sol. Tá? Então, o que acontece? Então, nós sabemos que o tempo ao quadrado, né, que é R ao cubo vezes essa constante, então T ao quadrado, né, então T seria a raiz quadrada de R ao cubo vezes a constante. Então, como a constante eu sei, e o período eu também já sei, eu quero, na verdade, o raio. Né? Faz uma conta inversa aí. Então, R ao cubo é igual a período ao quadrado sobre essa constante K. Então, R é a raiz cúbica, né, de T ao quadrado, né, sobre K. Então, esse R aí, médio, o raio médio, seria a distância que esse astro estaria do Sol, em termos de seu raio de orbital. É só colocar esse 3.600, vocês vão ver que vai dar um raio absurdo de grande, de longe. Você está entendendo? Mesmo que uma distância extremamente elíptica. Então significa o seguinte, mas, ao longo da história, desde 10 mil anos atrás, esse astro teria passado praticamente umas 4 vezes. Certo? 3 vezes 4, 12. Né? Então, em 10 mil anos, 11 mil anos, ele teria passado 4 vezes nas proximidades do nosso sistema solar. E nós não temos registro de grandes catástrofes de 3 em 3 mil anos. As catástrofes gigantescas que nós temos é a época da Atlântida, que é coisa de 12 mil anos atrás, e até agora nenhuma catástrofe, depois de 12 mil anos, uma catástrofe do porte de mudança de continente, aquela coisa toda que a gente relata na Atlântida antiga. Então, vamos supor que vocês falaram, mas Laércio, está próximo, Nibiru's está perto, a influência magnética dele já está destruindo a Terra, já está causando tsunami, maremoto. Então, para um planeta. Então, 2 coisas importantes. Então, vamos aprender exatamente agora. Vocês falam coisas aí completamente babaca. O que é? Presta atenção. Olha o que as pessoas estão falando. Influência, presta atenção. Magnética. O campo magnético da Terra, o campo magnético do planeta Terra se estende, sim, sem dúvida, milhares de quilômetros além da superfície da Terra. Dá para calcular mais ou menos a influência magnética da Terra. Só que é o seguinte, o campo magnético da Terra, cara, é extremamente fraco. Fraquérrimo. Muito fraco. É o suficiente para proteger a gente das radiações solares, desviam as partículas carregadas, certo? Do vento solar, tal. É legal. Mas a planeta Terra tem uma influência muito pequena. E os campos magnéticos do Júpiter também, eles não são tão poderosos assim. E eles estendem até uma certa distância. É impossível você achar que um planeta tenha um campo magnético altamente poderoso. E o campo magnético, ele também decai com o quadrado da distância. Então, perto tem um valor. Longe, ele fica praticamente zero. Se você pegar um campo magnético, uma força magnética da Terra e botar a distância da Lua, a Lua nem sabe que existe campo magnético na Terra. A Lua não tem campo magnético nenhum. Então você vai falar, um planeta que eu nem vejo, nem sei que está no céu, certo? Que está tendo uma influência magnética. Isso é uma bobagem das maiores avançadas que pode existir. Os campos magnéticos de um planeta atuariam apenas a milhões de quilômetros, a 10 milhões de quilômetros, tal. Certo? E 10 milhões de quilômetros em termos de astrofísica é nada, é vizinho. Além disso, não tem influência magnética nenhuma. Se você nem vê o astro no céu, é porque ele está longe pra cacete. Ele está lá antes de Júpiter, antes de Plutão. A força magnética de um astro a essa distância não faz nada na Terra. E outra, a Terra pode estar do outro lado aqui, ó, né, circulando aqui, o que ele vai... Então, essas coisas,
o campo magnético, influência magnética, não existe. Os planetas não têm muita influência magnética nos outros. Influência magnética não significa nada. Pode perguntar. Professor, várias pessoas estão perguntando, então, o que você pode falar sobre a questão do Chico Xavier, falado do planeta Chupão, o Ramatiz, falando do astro intruso. Eu nunca vi Chico Xavier falar do astro X, do astro Chupão. Eu nunca vi. Agora, Ramatiz, sim, tem um livro inteiro sobre isso. Né? Bezerra de Menezes, comentaram também. Eles estariam equivocados em relação a isso? Eu acho que sim. Infelizmente, até o presente momento, eu teria que discordar desses espíritas. Eu não gosto de fazer isso, mas eu sou obrigado a discordar. Certo? Porque não há nenhuma possibilidade, no presente momento, de um astro interventor. Eu vou explicar por quê. Em conversa com as inteligências espirituais, eu não sei de onde os espíritas tiraram essas informações. De astro Chupão, astro X, astro intruso. Você está entendendo? Porque os espíritos estariam falando isso para eles, estariam dizendo essa informação. Então teria que acontecer o seguinte, ó. Se nós tivéssemos uma influência astronômica real, que fosse periódica, um astro periódico, que de período em período causasse uma grande transição planetária, uma grande transformação, isso não daria ao comando Astar um jogo de cintura, como a gente fala. Você está entendendo? Por exemplo, escuta o que eu estou falando. Chico Xavier diz então, presta atenção. Os ETs vieram aqui, os extraterrestres, e impediram o holocausto nuclear, e após esse impedimento nuclear, ganhamos 50 anos de moratória. E nesses 50 anos desceu mais 4 bilhões de almas na Terra. Cara, então quer dizer que o plano espiritual adiou o Apocalipse? Adiar o Apocalipse do ponto de vista do astro Chupão é pegar o astro, vamos empurrar ele para lá, porque ele não pode chegar agora. Ele não pode chegar agora, né? Demos 50 anos. Então eu quero saber se os espíritos estão empurrando o planeta. Estão deslocando o planeta da sua posição real, porque ele não pode influenciar, não pode causar uma catástrofe planetária, porque eles adiaram, deram 50 anos de moratória para a Terra. Então essas coisas não batem. Você está entendendo? Essas coisas não batem. O astro, ele não tem, ele vem e passa naquela data, naquele momento, naquele período. É algo fatídico. Você está entendendo? É como o cometa Halley. Ele passou lá atrás, calculamos exatamente quando ele ia voltar, e voltou exatamente naquela mesma época. Você está entendendo? É por isso que eu acho os astros no céu, acho Júpiter, porque eu estou acompanhando ele o tempo todo, eu estou vendo, estou analisando, calculando. Nós sabemos onde ele está. Agora, só na literatura espírita existem esses astros, Nibiros. E aí vem do Zacarias 7 também, as pessoas começam... Então, eu sou um espiritualista, mas eu sou um cientista, eu sou um astrofísico. As pessoas têm que botar no papel isso aí para mim. Ninguém, olha, cara, não existe teoria da conspiração da NASA. A NASA jamais conseguiria esconder da humanidade um planeta gigante que tivesse na distância de Plutão. Você está entendendo? Não dá. Não dá. O mundo inteiro e outra já levantaria a órbita deles, já levantaria os dados dele, tá? Entendeu? A gente sabe que os cientistas estão descobrindo um astro que está muito além de Plutão, muito além, um astro grande, do tamanho de Urano, Netuno. Sabe-se que existe lá. E muita coisa está presa ao sistema solar que não foi descoberta ainda. Mas é um astro que nunca vai entrar aqui dentro. Ele nunca vai entrar para dentro da órbita. Ele tá fazendo a órbita lá fora. Não é um astro que vai entrar na parte interna do sistema solar. Vocês estão me entendendo? Então, até hoje, eu não consigo aceitar, eu como esotérico, que um astro entraria no sistema causaria catástrofes incríveis. A Lúcia Betanin, segundo ela, apareceu isso no Jornal Nacional, que a mídia, suspeitam que um astro estaria entrando no sistema solar e por esse efeito estaria causando nos outros astros, e esse astro seria do tamanho aproximadamente do tamanho de Júpiter. Veja bem, nenhuma
eu acompanho as publicações astronômicas oficiais. Tá? Eu não sei de onde a Rede Globo, alguém tirou essa informação. Mas a única informação oficial que existe é, realmente, os cientistas detectaram um possível astro. Ele não está entrando no sistema solar. Essa é outra bobagem. Ele sempre esteve onde esteve. Então eu vou explicar para vocês. Deixa eu apagar essa luz aqui. Essas coisas precisam ser bem esclarecidas para os meus alunos, para que a gente possa discutir de um nível de inteligência maior, e não um achismo, só um achismo esotérico. Isso aí é uma coisa muito complicada. Tá, vamos lá. O Sol está aqui. Eu vou reduzir agora essa órbita aqui, ó. É a órbita de Plutão, tá? Que também já foi rebaixado para planetóide, porque ele é muito pequeno, ele é menor que a Lua. Ele já não é considerado um planeta, ele é considerado um planetário. Mas essa é a órbita de Plutão. É o astro mais distante que a gente conhece, tá? Tá. Ó, eu quero que vocês entendam que esse raio aqui, ó, dessa órbita média, é 6, esse RP, o raio de Plutão, presta atenção no que eu vou falar, é 6 bilhões de quilômetros do Sol. Alright? Alright, tá. Os astrofísicos modernos descobriram sim uma perturbação em asteroides, em Plutão. Nós temos uma zona aqui, além de Plutão, que nós chamamos de cinturão de Kuiper. Kuiper, um nome assim meio maluco. Que é um monte de porcaria, de pedra, vestígios da remanescência da formação do sistema solar, cometas que de vez em quando entram, é puxado pelo Sol e entram. Eles descobriram um astro, presta atenção, que eles calculam que tem o tamanho de Júpiter, ou menor, que está circulando aqui, ó, circulando aqui, mas seria essa coisa aqui, ó, ele não está entrando no sistema solar, não. Tá? É uma órbita aqui, ele não vai sair daqui nunca, ele vai ficar lá sempre. Muito bem. Ele tem um raio em relação à distância solar. Sabe qual é o raio projetado desse planeta X? Que eu vou chamar de astro X? 15 bilhões de quilômetros. Se Plutão já não apita nada, esse também não vai apitar nada em relação a nós aqui. Vocês estão entendendo? 15 bilhões é muito longe. É o 3 vezes, é praticamente o dobro de Plutão, cara. Da distância de Plutão. Se o astro estiver lá, a gente um dia conseguir mandar uma sonda para lá e fotografar ele, puta merda, vai demorar séculos. Ele não tem influência nenhuma, ele não está entrando no sistema solar. Ele está lá, sempre esteve lá, vai ficar lá. É igual Plutão. Plutão sempre esteve em órbita do Sol. E nunca ninguém descobriu o desgraçado. Foi descobrir agora na década de 60. Plutão foi descoberto na década de 60. Ou vocês não sabiam que Plutão foi descoberto na década de 60? Então não importa se eu sei se existe ou não, o conhecimento tecnológico nosso ele é muito lento em relação ao que realmente existe. Né? Mas não tem um astro entrando no sistema solar. Então, as informações científicas, é exatamente essa que eu falei para vocês. As influências que vocês viram falar na internet, esses jornalistas são burros, cara. Jornalistas não sabem da notícia. Jornalista acha que sabe de tudo e não sabe de nada. Né? Tem que deixar um astrônomo falar. Então, que eu entro nas revistas científicas, tá? Eu entro no site científico de astronomia e leio a matéria dos astrônomos. E é exatamente essa informação que a gente obteve da astrofísica moderna sobre esse astro. Sim, que ele é uma influência poderosa, é um astro que possivelmente está lá. E outra, e vou dizer mais, eles vão descobrir muito mais astros como esse lá na frente. É só a nossa tecnologia aumentar, a gente vai descobrir mais. Estamos descobrindo planeta em outra estrela, cara. Já descobrimos mais de 1000 planetas em outras estrelas lá distante. E ele não vai achar um planeta que está aqui ainda e orbitando o nosso Sol? Nós vamos achar mais, vai achar mais. Quanto mais longe a gente conseguir verificar as influências gravitacionais,
né? É óbvio que esse planeta não vai dar para fotografar ele, tá? Ele é muito longe para ser fotografado pelas nossas câmeras de Hubble ou qualquer telescópio gigante. Professor, o que falar então dessas psicografias então equivocadas? Seria alguma questão com o médium? O que poderíamos... Então, o que eu posso falar para vocês, né? O que eu posso falar para vocês das psicografias, aquela famosa psicografia que as pessoas me cobraram muito, sobre a vida no planeta Vida Marte? e Marte, estão falando disso aqui também. Psicografada por Chico Xavier, certo? É óbvio que alguém está errado. Ou o Chico está errado, ou o Espírito está errado. Alguém está errado nessa jogada. Porque você vai lá, Marte é um planeta morto há bilhões de anos. Há milhões de anos que Marte é um planeta morto. Então aquela psicografia que veio através dele, do Humberto de Campos, é uma puta de uma bobagem, uma puta de uma mentira. A gente tem que ser honesto quando vai fazer essas análises. A gente não pode adorar um médium achando que ele é o must, só porque ele tem um nome muito famoso. Ele pode ter cometido muitos erros nas suas psicografias. Eu sempre falei para vocês não acreditarem em médium na vida de vocês, nem em mim. Eu sou um indivíduo que vocês têm que estudar as minhas informações, da mesma coisa que vocês têm que estudar e pesquisar as informações do Chico, as informações... por exemplo, A Vida no Planeta Marte, que é um livro dessa grossura, publicado por Ramatiz, eu não engulo 1 milímetro do que está escrito ali. Você está entendendo? Cara, hoje nós temos tecnologia para investigar lá, antes ninguém tinha, então o cara podia falar o que quisesse. Mas hoje, quando a gente chegou, pousou a nave, andou no planeta Marte, vasculhou tudo, a gente viu que Marte não tem nenhuma gota de água. Marte é um planeta morto há milhões de anos. Vamos confrontar essa descoberta científica com as descobertas místicas e espíritas? Então, a gente tem que colocar na mão que espiritismo não é ciência ainda. Espiritismo é um grande achismo de muitos médiuns meia boca, mas é um fenômeno real? É um fenômeno real. Só que nós temos que tomar muito cuidado ao estudar o médium, o fenômeno real dos médiuns. Eu sei que é muito complicado falar sobre outras pessoas, né, professor? E, inclusive, até o Steven ele está perguntando por que será então que o plano espiritual não corrige esses equívocos, né? Então, cara, sabe o que acontece? Existe muita vaidade dos médiuns. Existe muita vaidade dos médiuns. E qual é o real nível de contato que esses médiuns têm com o plano espiritual para ele corrigir? Porque, na verdade, o que eu tenho percebido, eu sei disso. Quanta coisa eu não queria fazer, quanta coisa eu não queria revelar, mas o plano astral não deixa. Existem leis, existem regras. Sabe, quem sou eu, né? Eu sou mais um nessa lei do karma aqui. Você está entendendo? Eu estou tentando colocar um certo equilíbrio na espiritualidade, um equilíbrio na mediunidade. Você está entendendo? O plano astral, qualquer coisa que eles coloquem a mais, eles estão influenciando e viola a lei do karma. Porque seria uma intervenção. Qualquer informação a mais, ou uma intervenção dos extraterrestres, ou dos espíritos, nessas questões, seria uma intervenção. Sabe? Seria uma intervenção no processo da humanidade. Aquela vez só, por que os espíritos não falou para o João Evangelista, parece para ele, senta aí que eu vou dar uma aula de astronomia para você, você não sabe nada de astronomia. E esclarece direito. E não foi feito isso na época de Jesus. As trevas continuam até hoje na Terra, cara, em termos espirituais. Então isso a lei teria... do karma é uma lei muito pesada. Então isso teria questão, então, a lei do karma que estamos vivendo, então, professor? Por isso que não existe essa influência? Por isso que os espíritos não podem revelar as coisas. Eles não revelam as coisas para nós. Por isso que nós temos que acabar a lei do karma e entrar na era da luz, que é o que nós vamos discutir hoje, essa transição planetária. A transição é sair de uma lei que proíbe a interação direta com o plano astral e as informações mais contundentes e entrar na era da luz. A era da luz é uma quebra total da lei do karma e a lei das trevas. Só para finalizar esse assunto, então, professor, só uma pergunta do Luiz Cerqueira. Ele pergunta, não sei se é do conhecimento do professor, que existe uma imagem censurada pela NASA no Google Sky, perto da constelação de Virgem. O professor tem conhecimento sobre isso, sabe por quê? Cara, como é que eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como é que vocês censuram o céu? Fala para mim. Eu vou andar agora, eu vou sair de noite agora e vou olhar para o céu na constelação de Virgem. Bom, vocês não vão olhar hoje na constelação de Virgem, porque Virgem está em cima do Sol. Vocês não vão ver nada hoje. Porque o Sol está brilhando, o Sol está em cima de Virgem. Certo? Então, o que acontece? Como que a NASA vai censurar, cara? Fala para mim, porra, você está olhando o céu lá, a NASA vai lá, vai botar um prato lá encobrindo o céu, impedindo que eu veja o que está lá, sendo que eu posso pegar um telescópio amador, apontar para lá e vasculhar toda aquela região?
Eu não entendo essas coisas que você fala para mim, que a NASA está... Ela pode censurar um Google Maps, um computador, mas ela não pode censurar a visão real da coisa. Oh, para de olhar no computador, vai olhar para o céu. Eu não entendo isso, cara. Vocês estão muito viciados em informática e ficam confiando no negócio. Vai olhar para o céu. A NASA não consegue censurar o céu. Ai, meu Deus do céu. Mais perguntas? Sobre esse assunto? Acabou? Então, vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto? Tá? Vamos romper. Você vai ver, ó, nós vamos passar o dia de hoje, o mundo não vai acabar. Sabe? Uma influência astronômica não vai causar terremotos gigantesquíssimos na Terra. Você vê, até hoje, nós não tivemos terremotos acima de uma escala, de um valor de escala, acima de 8,3, 9, certo? Então, a coisa vai ficar ruim mesmo quando a gente tiver um terremoto de escala 10. Aí vocês podem correr. Porque aí fugiu de tudo quanto é mesmice. Porque sabe o que acontece? As pessoas chegam para mim, na televisão, falam, olha, nunca houve um furacão igual a esse nos últimos 50 anos. Mas teve 50 anos atrás, então. Sabe? Então me explica por que 50 anos atrás, que não tinha aquecimento global, não tinha nada, deu um furacão de nível 5 exatamente como está dando agora. Né? Nunca houve uma coisa igual a essa, não. Ó, é o maior realmente em 30 anos. Quer dizer que há 30 anos atrás teve o maior. Vocês têm que analisar essas informações. Já aconteceu coisa maior lá atrás. Entendeu? Não é uma coisa inédita. O mar secando, furacões, terremotos, tudo isso já é um ciclo, faz parte de um ciclo. Faz né, parte de um ciclo. Quando o clima muda no Oceano Pacífico, eu já expliquei para o Oceano Atlântico, né? Há uma pressão atmosférica maior, os ventos, eles podem fazer uma influência de o mar afastar das praias. Mas vocês perceberam que não houve nenhum tsunami na volta desse mar. A acomodação foi lenta, a mudança foi lenta e o mar voltou devagar. Não foi um impacto, um choque que fez o mar correr e depois ele volta como um tsunami. Tá? Isso não aconteceu nenhum desastre de grande porte. Tá bom? Mas as influências humanas, com o Harper, não podemos discutir, não vamos discutir isso então. Então, solucionadas essas questões, tá? Não é? Porque teoria de conspiração tá cheia na internet, cara. Quanta gente falando de ET mal, de ET não sei o quê, tirando sarro da gente, tirando sarro do esotérico. É que o esotérico fala muita coisa que ele não tem como refletir, como base técnica. Aí o cientista não leva a sério os esotéricos, não leva a sério os místicos. Né? Porque eles inventam coisas que não sabem de onde tiram. Né? O meu papel é tentar dar um equilíbrio nessas coisas, sabe? Eu estou tentando, na medida do possível, né, auxiliar vocês a raciocinar de uma forma mais clara, mais objetiva, mais lógica. E é claro que vocês podem não concordar com nada do que eu estou dizendo. Ok? Agora, se Nibiru's aparecer no céu, é óbvio que eu vou mudar a minha ideia. Vocês estão me entendendo? Eu sou um cara que eu não sou radical na minha postura. Se algum amigo meu astrônomo ligar para mim e falar, só, tem um negócio aqui que nós estamos detectando, pode ter certeza que eles vão ligar para mim, porque eu tenho muita gente ligada ao mundo aí, que são amigos meus, que gostam de esoterismo, gostam de ufologia, e trabalham em grandes observatórios astronômicos, cara. Pode ter certeza que vai vazar essa merda. Ninguém consegue esconder um negócio que está aparecendo no céu. Sabe? Então o cara liga para mim, tem um negócio na constelação de Virgem, assim, ainda estamos desconfiados, Aí vai todo mundo olhar para lá. Não tem com a NASA encobrir o céu, botar um pano lá em cima. Né? E os meus amigos astrônomos sabem das coisas também. E tem amigos meus que gostam dessa história de Nibiru, Astro X. Você não tem noção. A gente brincava muito com isso. Né? Qualquer novidade jamais vai ser encoberta. É muito astrônomo, é muita gente olhando para o céu. Tá? É muita gente olhando para o céu. E eu, Laércio, a partir do ano que vem,
eu termino de pagar uma dívida que eu me enforquei aqui, que é o nosso espaço aqui em Limeira, eu vou pretender montar um observatório astronômico, tá? Aonde nós vamos colocar um telescópiozinho bonzinho, bonitinho, e nós vamos fazer cursos e ensinar as pessoas a olharem para o céu, olhar o telescópio e vasculhar o céu. Então nós mesmos vamos ficar responsáveis de achar Nibiru's antes de todo mundo. Sabe? Não vamos deixar nada de lado. Nós vamos montar o nosso observatório e nós vamos investigar o céu. Certo? Nós vamos procurar as coisas. Hoje em dia você bate máquina fotográfica, fotografa o céu, você faz de tudo com a tecnologia moderna e que está tudo muito barato, né? Hoje a gente sabia que hoje a gente não olha mais em telescópio, ninguém fica lá olhando aquele no telescópio. Isso é bobagem, isso é coisa do passado. Hoje nem mete uma câmera CCD no telescópio e tal, senta no telão e fica lá brincando, né? De observar o céu através de uma tela gigante, fica lá coisando os olhos. Os telescópios são todos com motorzinho, sabe? Você liga, ele anda sozinho, foca sozinho. É uma beleza hoje em dia. Só que às vezes tem que gastar uma graninha para fazer um esquema desse, né? Tem que gastar uns 20 mil dólares. Aí a gente faz uma coisa bem louca mesmo. Uhul! Né? Faz um puta do observatório. O preço de um carrinho Fusca aqui, né? A gente monta um observatório do caramba. Tá? É isso aí. Então vamos lá. Está vendo o que eu escrevi aqui? Porque estamos nos aproximando de uma grande transição. Tá? Nós vamos analisar, então, esse aspecto. Por que estamos nos aproximando de uma grande transição planetária? Então, vou numerar vários fatores aqui que vai apontar o fato de estarmos aqui. Primeiro, a chegada em massa de almas reencarnando na Terra. Isso é um fator que nunca teve antes. Eu vou só citar coisas que nunca existiu antes, que são novas e que estão acontecendo a partir de agora, né? Esse é um fator que a gente já vai discutir. Segundo fator, né? O grande avanço tecnológico e científico nesses últimos 100 anos. Que também nunca houve igual no passado. Três, a era da informação dos últimos 20 anos. Isso aqui é coisa de 20 anos só. 4, a chegada da era nuclear e a possibilidade real de uma autodestruição. E chegada dos ETs. Então, esses 5 fatores são fatores de grande monta
para provar que nós estamos entrando numa fase completamente nova e diferente do Projeto Terra. Vocês têm que entender que antes, nos últimos 100 anos, nunca existiu nada disso. Nós ficamos 10 mil anos sem absolutamente nada disso. Então, alguma coisa lá em cima, no plano astral, no plano espiritual, falou assim, a partir de hoje as coisas vão mudar na Terra. Nós vamos preparar a humanidade para uma mudança radical em todos os seus aspectos. Entendeu? Então, esse é um ponto crucial. É isso que nós vamos discutir agora, ponto a ponto, nessas 2 horas aqui, que vai nos restar, nós vamos discutir tudo isso, ok? Então, eu vou apagar aqui e nós vamos começar com a primeira. A pergunta é, por quê que em 1900 a população da Terra era 1,1 bilhão de habitantes? Em 1950, a população da Terra era em torno de 3 bilhões de habitantes. Em 2000, a Terra chegou a ter 6 bilhões. Em 2017, que é agora, nós estamos com 7,5 bilhões. Vocês vão ter que me explicar. Por que em 100 anos o gráfico habitacional foi assim, ó. Vou colocar aqui, ó. Nesse ponto zero, eu vou colocar o ano de 1900, início do meu gráfico. Aqui, 2017. Por que o gráfico fez assim, ó? Tá? Existia um número de habitantes que vinha muito fraquinho aqui, e aqui fez assim, ó. Deu essa curva exponencial. Por que o plano astral? Vocês têm que entender, olhar do lado de cima. O cara, o comando astral que está lá comandando, e está abrindo vaga, vai descer todo mundo nesse período. Muita gente na Terra, nós vamos, ao mesmo tempo, colocar um monte de coisa aqui. Então, isso nunca existiu antes. Bilhões de almas, olha, bilhões de almas, 87,5%, que dá 6,5 bilhões, estão na primeira encarnação da Terra. Então por que tanta gente quis, nesse último momento do planeta, viver uma experiência aqui? Esse aumento populacional é inexplicável. Então isso cheira alguma coisa esquisita. Alguma coisa que está caminhando por uma transformação muito grande. O aumento populacional, ele tem um significado, porque o cara do astral lá tem que sentar, pegar os caras, preparar a encarnação, ler a leitura do karma. Então, todo esse pessoal está trazendo o karma de fora. Está trazendo o karma de outras estrelas, de outros projetos planetários na galáxia. E escolheram vir em massa aqui, nesse momento. Entendeu? Escolheram estar em massa aqui em nosso planeta. E agora? Por quê? Então isso é sinal de que alguma coisa grande, muito grande, vai acontecer. Entendeu? E vai mudar os rumos dessa civilização. Porque a nossa civilização sofreu várias mudanças radicais nesses últimos 100 anos. Mudanças radicais que em 10 mil anos nunca aconteceu. A humanidade sempre andou do mesmo jeito, sempre nas mesmas bases, sempre sob as mesmas regras kármicas. Mas,
De 100 anos para cá as regras mudaram. Ou o plano astral mudou muita coisa, deu muito material para o ser humano, aliviou o sofrimento através da medicina, a descoberta dos antibióticos, a descoberta de várias vacinas e vários remédios aliviou profundamente o sofrimento humano. Aumentou a expectativa de vida, né? Hoje você está com uma puta dor de cabeça, toma uma pílulazinha desonalgésica, você já cura a sua dor, você já fica mais tranquilo. Ou seja, o sofrimento humano foi sim amenizado. Certo? O conforto humano aumentou. Você está me entendendo? Então tudo isso são fatores que em 10 mil anos nunca aconteceu. E hoje você vê que todas as mudanças evolutivas e tecnológicas, elas são altamente aceleradas. A cada ano que passa, as nossas tecnologias dão saltos que incompreensível. Por que isso não aconteceu há 1000 anos atrás? Por que está acontecendo só agora, neste momento, todos esses fatores convergindo para o mesmo ponto? Então, todas essas almas vieram para cá, estão encarnadas aqui, elas têm um objetivo para estar aqui neste momento específico. É porque realmente algo vai acontecer, algo vai mudar. É uma trajetória interessante. Esses períodos de transição, eles são períodos muito raros na galáxia. Acontece a cada 10 mil anos em um mundo. Eles não acontecem toda hora. Então, isso aqui vocês têm que levar em consideração profunda. Ok? Vocês lembram do segundo item que eu coloquei aí? Hã, Pablo? Do segundo item? Hã? O segundo item daqueles 5 lá. Ah, não precisa não. Veja bem, nós temos então a chegada em massa de almas, não é? O grande desenvolvimento tecnológico. Então vamos pensar aqui. Tecnológico científico. Então, veja bem. Nós recebemos em questão de 100 anos uma mudança total na face da Terra. Se você pegar 1900 antes, nós tínhamos uma revolução industrial muito fraca, o começo de uma revolução industrial, as cidades começaram a ser... Pega a cidade de São Paulo, há 100 anos atrás, no começo do século. Então o pessoal nadava no Rio Tietê, né? Olha que legal, nadava no Rio Tietê, pescava no Rio Tietê. Para vocês entenderem as mudanças radicais que aconteceram em 100 anos. Tá bem? Então, o homem teve acesso a descobertas tecnológicas sem precedentes. Então veja bem, uma coisa que tirou muito sofrimento da humanidade foram os remédios. A medicina, né, teve evolução. Tá? A revolução dos antibióticos, né? A descoberta dos germes, que já começa lá atrás, né? As vacinas. São coisas muito boas. Tem esotérico que fica falando que vacina é uma bosta. Tá? Não é assim, cara. Vocês têm que, não é assim. A humanidade... erradicamos a paralisia infantil, cara. Praticamente não tem paralisia infantil mais. Imagine teu filho nascer, pegar paralisia infantil, andava tudo tortinho, coitadinho, maior judiação, a criança. Hoje, com uma simples gotinha na boca, você cura o treco, você não evita que isso aconteça. E você acha que isso não é legal? Mas isso é muito estudo, muita pesquisa, muito aprendizado. As almas, elas, do ponto de vista astral, a coisa funciona assim, ó. Né? Tá a Terra aqui, tá as cidades astrais aqui. Tá lá o grande comando. Então, tudo é decidido nesses grandes comandos. Então, chega um momento, o período, ele fala, vamos encarnar tal alma, nós vamos encarnar um grupo de almas com um certo grau de inteligência e um certo grau de abertura psíquica, onde eles vão fazer revoluções científicas. Eles vão descobrir coisas
que nós vamos permitir que esse tipo de conhecimento se manifeste na superfície terrestre, e isso tenha grande ajuda e influência, desculpe, para a humanidade de uma forma geral. Nós vamos evitar, isso significa uma amenização do karma. O karma da humanidade está sendo amenizado com a importância dessas descobertas. Varíola, sabe? A peste negra não existe mais, sabe? O conhecimento, ele deu uma abertura muito grande para a gente entender melhor o universo que a gente vive, a relação, né? Principalmente a higiene. A higiene tornou a vida do ser humano muito mais avançada. Porque antigamente era uma sujeira desgraçada, não tinha saneamento público, nem cagava na rua, sabe? Era horrível, cara. Pô, é uma sujeira desgraçada. A proliferação de doenças, de vermes, era uma coisa terrível, né? Tudo começou a melhorar. Nós melhoramos muito, tá? Muito, 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 muito mesmo, né? E uma das grandes revoluções, que eu acho uma das maiores revoluções, é o que acontece nos últimos 20 anos, que é a informação. Essa revolução da informação, da informática, tudo bem que seria o item 3, mas vamos discutir a informação. Veja bem, hoje, cara, eu estou aqui, no nosso estúdio aqui na casa, eu estou falando com vocês, tem gente da França, tem gente em outras partes do mundo. Quanto que a gente podia imaginar que nós poderíamos fazer uma live, né? É live, né? Não é live. Live. Uma live dessas e ser ouvido por gente de outro planeta, instantaneamente conversando, dialogando. Certo? Eu era uma pessoa totalmente desconhecida há 20 anos atrás. Eu já fazia isso há muito tempo, já era médio, há 20 anos atrás eu era uma pessoa totalmente desconhecida, ninguém sabia que eu existia. Se não tivesse informática, eu ia morrer e ninguém ia saber que eu existia. E toda essa informação que eu tenho, toda essa inteligência, ia morrer também. Então significa que hoje nós temos essa grande doação do mundo espiritual, essa grande oportunidade da informação chegar às pessoas, dessa discussão chegar às pessoas. Nós estamos sentados numa sala gigantesca e nós estamos dialogando, nós estamos conversando. Cara, se você pensar na época do Gengis Khan, na época daqueles caras lá atrás, que informação que os caras tinham, eram tudo escravo, cara. Era tudo uma lei do karma terrível. Nem livro chegava na mão dos caras, nem texto. Os caras eram analfabetos, ignorantes. O sofrimento era terrível. Eles nunca podiam imaginar que iam sair daquela condição. Encarnações e mais encarnações, as pessoas se ralando. Hoje não, hoje a gente tem esperança, hoje a gente pode dialogar com os ETs, a gente está numa expectativa muito grande de uma grande intervenção extraterrestre. De uma abertura do cosmos para o planeta Terra. Já pensou a gente fazer parte da federação, né? Estelar? Mas em físico, hein? Porque no astral a gente já é. Mas em físico, abrir o plano físico mesmo, fazer a abertura no plano físico, acabar com as trevas do plano físico. Então, o plano astral está fazendo essa preparação, está preparando a humanidade para essa grande abertura. Isso aqui, ó, sem dúvida nenhuma, é uma das portas mais avançadas que o plano astral permitiu que acontecesse na Terra para a grande abertura que está prestes a acontecer. Vai acontecer um treco, cara. Eu não posso falar. Mas vai acontecer um treco. Vocês vão acordar no dia seguinte, vocês não vão reconhecer mais esse planeta, não. Vai estar uma virada de ponta cabeça. Entendeu? Mas vai ser muito legal. Eu estou torcendo para isso, né? Mas na hora certa, que eu tiver as informações corretas e for permitido, nós vamos colocar todas essas coisas em pratos limpos. Tá? Você vê que eu não faço previsão. Eu não faço previsão. Eu não faço previsão que não vai acontecer. Que eu sei que não vai acontecer. Eu não fico nessas ondas, não. Essas ondas não me pegam, não. Quantos esotéricos não estão rezando, estão ajoelhados agora, né? Fazendo vibração para o planeta por causa do dia do alinhamento. Cara, isso aí é tudo falta de ciência na cabeça.
Nenhum ET, nenhum espírito chegou para mim lá, isso é um dia importante amanhã. Amanhã você tem que meditar o dia inteiro. De jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. Então, eu sou muito cuidadoso. Eu nunca fiz uma profecia. Eu não quero nem fazer, porque o dia que eu fiz uma, aconteceu um desastre na Ásia lá, tá? Há uns 20 anos atrás. Então, eu não quero nem fazer mais profecia nenhuma. Eu quero fazer profecia de coisa boa, não quero fazer profecia de desastre. Quando eu fizer profecia, eu já falei para os homens, ó, você me dá profecia boa, profecia de desastre, não vem falar comigo, eu não vou passar desastre para ninguém, não. Quero profecia de coisa boa, de acontecimentos maravilhosos. Tá? Nesse mês aqui, eu não lembro a data agora, Pati, mas no mês de outubro, eu vou fazer uma live também no sábado aqui, sobre a possibilidade de uma guerra nuclear. Então, é o que a gente vai discutir agora. Que é um outro fator de influência que marca exatamente as mudanças para o planeta. O avanço tecnológico, pessoal, dado a nós, ele tem o fator positivo que eu falei agora para vocês, mas tem o fator negativo. Nós temos a era nuclear. A era da energia nuclear. Essa era da energia nuclear, ela deu a bomba atômica. Atômica. Né? E esse período dos últimos 100 anos nos deu 2 grandes guerras mundiais. Nunca houve guerras mundiais antes. É isso que nós temos que entender. Ó. Nunca houve guerras mundiais antes, e nesse século, nesses 100 anos, houve 2 guerras mundiais. Envolvendo o mundo inteiro num conflito, numa guerra. Ó. Nunca existiu isso antes. Isso prova que algo de muito novo está para acontecer nesse mundo. Está acontecendo. E a Segunda Grande Guerra termina com a era nuclear, com a explosão das bombas atômicas. E isso foi em 45. Agora, na década de 60, nós já tínhamos um potencial nuclear para destruir a Terra mais de 100 vezes. Isso é ou não é algo extremamente novo e perigoso? Então, essa Guerra Fria entre Ocidente e Rússia, né, os países da cortina de ferro comunista e tal, levou a humanidade a uma construção de armas nunca antes pensada pela humanidade. Nem pensada pelos videntes, nem pensada pelos... Às vezes não podia imaginar que uma única arma destruísse uma cidade inteira. Né? Só entendi de arco e flecha, pô. Você está entendendo que é o quê? Né? As armas do Kublai Khan, né? Para tentar destruir uma cidade vizinha. Você está entendendo? Né? As armas modernas mudam o fator da guerra completamente. Né? Tem perguntas, Paulo? Não tem perguntas? Tá. Então, uma coisa muito importante que vocês têm que entender, nós estamos acuados, até hoje, nós estamos acuados por um apocalipse nuclear. Tá? Mas essa é uma coisa tipicamente da decisão humana. Hoje nós estamos com a loucura, né, do coreano lá. O coreano, cara. Eu coloquei uma mensagem que eu vi no G1. Isso é realmente importante. Enquanto o coreano estava fazendo um teste nuclear dele subterrâneo, tudo bem. Enquanto ele estava lançando mísseis, né, uma pessoa perguntou assim para mim, Pablo, foi você mesmo que perguntou para mim, parece, por que o Japão não interceptou o míssil, né, que passou sobre ele? Lá explica. Quando Freud não explica, lá explica. Eu vou falar essa coisa da Coreia do Norte. As pessoas falam, mas por que se passou sobre o Japão? Por que os japoneses não interceptaram esse míssil sobre o Japão? Então, eu vou explicar para vocês, vocês precisam entender a tecnologia, como é que funciona. Tá? Aqui está a Terra, ó, a superfície da Terra. Vamos supor que aqui está a Coreia do Norte. Quando ela lança um míssil, Pablo, é o vetor de lançamento. Quanto tempo o míssil ficou voando? O míssil, segundo eles falam da última vez, ficou 40 minutos o míssil voando.
Então o míssil dele voou 40 minutos, ó. Então o tempo de voo do míssil foi 40 minutos. Os mísseis balísticos americanos intercontinentais, eles voam esse tempo também. Mas eles podem atingir qualquer parte do planeta. Ou seja, tem que dar meia volta no planeta. Meia volta você atinge qualquer parte do planeta, certo? Tá? Não precisa voltar em você no mesmo lugar. Então, você tem, se você tiver o planeta Terra aqui, ó, os Estados Unidos estão aqui, se ele quer atingir um país do outro lado, o míssil tem que fazer isso aqui. Essa trajetória, né? Para atingir o outro lado. Então, o coreano fez um teste. Ó, aqui está o Japão. Vou colocar o Japão aqui, tá? Vocês vão entender por que o Japão não lançou um foguete interceptador. Mesmo passando sobre o Japão. Você pode lançar, se você lançar um míssil, Pablo, num ângulo muito em pé, esse míssil faz assim, ó. Ele vai lá na puta que parou, fora da atmosfera terrestre, e cai aqui. Foi assim que a Coreia lançou esse míssil. Então, sobre o Japão, o filho da puta passou tão alto, os radares ficam monitorizando, os radares detectam, então não há risco. E nem esses mísseis não interceptam lá em cima, fora da atmosfera. Eles só interceptam quando a ogiva está entrando. Ou quando ela está mais ou menos por aqui, antes de entrar. Porque não adianta você interceptar na sua cabeça com uma bomba atômica na sua cara. Né? Então, os radares leram e viram, não, o míssil está muito alto, está lá fora e não oferece risco. Então não precisa lançar nenhum interceptador. E aí ele caiu aqui. Agora, se esse ângulo for, e ele demorou 40 minutos para fazer isso aqui, certo? Pá, e cair no Pacífico. Se você tiver uma trajetória mais deitada, você muda o ângulo aqui de lançamento do foguete, na hora que ele sai você já muda o programa, ele faz isso aqui, ó. Ele vai bater na Califórnia lá, ele vai pegar os Estados Unidos lá, cara, o mesmo foguete. Entendeu? É 40 minutos de voo com a velocidade do fogo, ele atinge a Califórnia, atinge os Estados Unidos. Esse é o medo dos americanos. Não pode interceptar, porque isso aí, os americanos ele tem que ser interceptado na reentrada. Na reentrada. Então, aqui, todo esse tempo aqui, ele está fora da atmosfera terrestre. Quando o cara solta ele, aí ele vai começar a reentrar na atmosfera, aí que a gente tem que interceptar ele. Tá? Os mísseis de interceptador não funcionam fora da atmosfera terrestre. Né? É muito caro, é muito difícil. E depois, cara, eu vou falar para vocês o que tem que interceptar essas merdas. Os americanos e os russos estavam tentando fazer um projeto para interceptar um míssil do outro, balístico. Tá? O Lala explica, vocês vão ver que esse negócio de interceptar míssil é bobagem. Ninguém intercepta míssil. Os americanos inventaram um míssil, eles inventaram um míssil, lançou o míssil. Quando ele está lá em cima, a ogiva dele leva 10 bombas atômicas. 10. Então ele abre, cada bomba atômica vai para um alvo diferente. 10 bombas atômicas em alvos diferentes na Terra. Certo? Agora, eu preciso ter 10 interceptadores para interceptar 10 bombas atômicas. Ok? Aí, já é difícil. Interceptar um míssil já é merda, já é duro acertar ele naquela distância. É um encontro de velocidade. Agora imagine, agora eu tenho que lançar 10 mísseis para interceptar uma bomba que é muito pequena. Ela é o tamanho de uma bola de basquete a hora que ela abre lá em cima. E ela vai descer no alvo. Tudo bem. Aí os russos e os americanos fizeram um negócio. Presta atenção. Ó, presta atenção. Eles colocaram no míssil balões infláveis. Certo? 100 balões infláveis. Que a hora que a ogiva abria, tinha 10 bombas atômicas verdadeiras e mais 100 balõezinhos idênticos à bomba atômica. O míssil vai interceptar quem agora? É uma chance em 100 dele pegar a bomba atômica. Isso é chamado em contramedidas. Eu abri contramedidas,
É impossível interceptar. Estatisticamente, você acertar e barrar uma bomba atômica até atingir o seu alvo. Você está entendendo? E você acha que o coreano não sabe disso? Não vai colocar uma coisa que a gente chama de contramedida, que é uma coisa muito fácil de fazer? Para enganar o radar inimigo, enganar o míssil inimigo? Cara, é uma coisa sem saída, cara. Uma coisa sem saída. Né? Tem perguntas? Eles estão perguntando em relação a esse risco iminente, professor. Se caso ele realmente fizer um teste de uma bomba nuclear acima da superfície, quais são os riscos de acontecer uma terceira guerra com isso? Então, o risco é político. Os Estados Unidos não vão admitir que ele faz isso. Porque se ele lançar uma bomba de hidrogênio no Pacífico, a radiação dessa bomba, ela pode descer para o Japão, ela pode descer para a Austrália, depende de onde esse cara colocar essa bomba, pode ir para a China até. Os países não vão ficar quietos com radiação na sua cabeça, radiação mortal. Vocês têm que entender que quando os americanos fizeram um teste nuclear na atmosfera, na atol de Bikini, o meu livro sobre essa guerra nuclear fala sobre isso. Ó, 3 mil quilômetros de distância, ó, 3 mil quilômetros de distância, do ponto zero, o fallout radioativo caiu e matava pessoas com 15 minutos de exposição. 15 minutos de exposição, aquele fator radioativo matava a pessoa, era condenada à morte com 15 minutos de exposição. A intensidade estava acima de 1000 reutens, da radiação medida pelo Geiger. Eu vou fazer uma live aqui, no mês que eu falei para vocês, nós vamos estudar tudo sobre essa questão da guerra nuclear. O que a gente tem que fazer, quais as consequências. Então, na verdade, se ele lançar uma bomba atômica no Pacífico, e nós tivemos um fallout é a queda de poeira radioativa em centros urbanos grandes, que pode expor a população a uma radiação mortal. Bicho, isso é a mesma coisa que um ataque direto. Os americanos não vão aturar esse cara. Os japoneses não vão aturar. Os negros vão detonar ele no dia seguinte. Vão detonar ele mesmo. Então, ele está brincando com fogo. Um teste na atmosfera foi proibido na década de 60. Ninguém pode mais fazer testes nucleares na atmosfera por causa da poluição radioativa, que vai influenciar outros países. É uma coisa muito perigosa isso. Esse cara tem que ser muito louco para fazer um teste na atmosfera de uma bomba de hidrogênio poderosíssima. Hoje. Os testes que são feitos abaixo da atmosfera, com a bomba de hidrogênio, podem influenciar em algum aspecto esses terremotos que estão acontecendo? Olha, cara, a verdade é que não há um estudo direto para isso. Ninguém pode dizer que sim, ninguém pode dizer que não. Tá? Ninguém pode dizer que sim, ninguém pode dizer que não. Ok? Eles abrem um buraco, o buraco é um buraco de 3 mil metros de profundidade. Então, 3 quilômetros de profundidade, os negros descem, explode a bomba lá embaixo. Entendeu? Aí, a região... Se você estiver perto de uma falha geológica, você pode desencadear um terremoto. Uma explosão nuclear dessa, ela registra um terremoto na escala 6. 6,4, até quase 7, sabia? Os sismógrafos detectam. É assim que os americanos sabem que os coreanos explodiram uma bomba atômica de teste. Pega o sismógrafo e acha a região. Como eles sabem aonde que é a região que os coreanos fazem teste nuclear, então eles ficam esperando um terremoto, porque ninguém vê o cara explodindo a bomba. Pensando numa questão kármica, o Zé Fernandes ele pergunta se esses testes nucleares, o espírito de Gaia, pode responder com alguma catástrofe, alguma coisa nesse sentido. Pode. Aí é uma outra história que a gente pode discutir depois. Né? O espírito de Gaia pode chacoalhar, pode não gostar, né? Que nem cachorro, quando tem uma mordida e por né? Quem está me enchendo o saco aqui? Então, realmente, a questão é complexa. Então, nós temos que ter paciência. Então, aí por isso que você falou, não interceptou, porque a trajetória do míssil não era uma trajetória ameaçadora. Né? O míssil não estava programado para descer sobre o Japão. Tá? Mas nós temos que ficar de olho nesse baixinho, né? Tem que ficar de olho nesse cara aí. Porque a próxima ameaça que ele fez agora é perigosíssima. Se ele realmente
confrontar o mundo, confrontar os Estados Unidos e fizer um teste nuclear na atmosfera, eu acho que os americanos não vão aturar. Os americanos vão detonar ele. Agora, qual que é a resposta que ele vai dar? Vocês têm que entender que, convencionalmente, a Coreia tem um exército monstruoso. Praticamente 60% da população é exército da Coreia do Norte. É um negócio absurdo, convencionalmente. Ele manda soldado para todo quanto é lado. O número de armas convencionais. Agora, vai segurar o cara como? Ele vai atacar quem? Quais serão os alvos dele? A Coreia do Sul? Seul? O Japão? Será que ele realmente consegue enviar um míssil para os Estados Unidos? Porque você tem que entender, os Estados Unidos tem um karma da Segunda Guerra Mundial de 2 bombas atômicas sobre uma cidade. Será que ele vai resgatar esse karma com bombas atômicas no próprio território americano? Em cidades americanas? É uma coisa complexa, cara. Você está entendendo? Então, só que o baixinho sabe que é suicídio. E se ele quiser suicídio mesmo? Se ele quiser se suicidar? Porque os caras vão detonar ele. Agora, o lance é o seguinte. Vamos pensar no seguinte. Ele lança uma bomba, ameaça para valer, aí os americanos vão lá e queimam ele. Aí, vamos supor que ele tem armas operacionais em submarino, tudo até, ele lança um contra-ataque também para os Estados Unidos, para a Coreia, para o Japão. Bicho, a coisa começa a crescer. Você está entendendo? Os Estados Unidos vai querer parar esse cara de alguma forma, vai jogar mais bomba atômica, mais bomba atômica, mais bomba. A poluição começa a entrar na China. A poluição radioativa começa a ir embora para a China. A China fala, pô, caralho, quem vai... E agora aqui? Agora é eu que vou entrar nessa guerra aqui. E aí? Ninguém sabe onde vai parar depois desse treco. Ninguém sabe quais são as reações dos chineses, a reação dos russos. Entendeu? Porque é uma questão política, sabe? É uma questão que está na mesa. Ninguém nunca usou arma nuclear hoje. Então, arma nuclear hoje, a gente não sabe onde vai dar. Como segurar, como conter os ânimos. Generais americanos já estavam querendo detonar o cara muito antes. Não deixar ele chegar nessa fase. De ter uma bomba operacional, de ter alguma coisa operacional. A mesma coisa com o Irã. A discussão com o Irã é idêntica no Oriente Médio ali. Então o mundo é um mundo complexo. O mundo não é um mundo que vocês pensaram há 50 anos atrás. Inclusive, essa seria então uma possibilidade real de autodestruição pela primeira vez, né? Exatamente, essa é uma possibilidade real. Essa é uma possibilidade real, é uma arma nuclear na mão de um maluco, é na mão de um inconsequente, um país totalmente voltado a um parasitismo ideológico. Você está entendendo? E as pessoas vão querer se matar, se suicidar em nome do presidente. Entendeu? E as pessoas estão com dúvida, né, professor? Se a Era da Luz vai acontecer mesmo com uma guerra nuclear ou não? Então, é aí que está. Nós vamos para as trevas ou nós vamos para a luz? Nós vamos para a Era das Trevas ou vamos para a Era da Luz? Isso nós vamos responder depois do intervalo comercial. Nós vamos fazer um intervalinho de 15 minutos, pé. Ó, 6h10 aproximadamente, estamos voltando, tá? Porque ninguém é de ferro, tem que fazer xixi, comer aquela coisa toda, tá? Então aguardem aí, não vão embora não, que nós vamos discutir isso daí agora, tá? Vamos lá, namastê, Paulo, dá uma cortada aí.